nessa noite. Queremos, Senhor, agradecer a Ti, Senhor, por nos dar essa oportunidade. Estamos aqui, através desse tá sem aplicativo, som. podendo estar aprendendo mais, Senhor, Tá, da Tua palavra, aprendendo mais, Senhor, da Tua tem gente semente, reclamando que tá sem som, Daniel. Abençoe, Senhor, cada um de nós, ó Pai. Abençoe, Senhor, essa aula. Abençoe, Senhor, cada um que vai estar entrando, Senhor. Esteja, Senhor, cuidando, Senhor, de cada um de nós. Abençoando esse seminário, abençoando, Senhor, cada professor, cada aluno, Senhor, que tem participado, Senhor, desse seminário, Senhor. Abençoe a vida da Sônia, Pai. Esteja usando ela, Senhor, conforme, Senhor, a tua vontade, vai estar nos ensinando aqui, Senhor, através dessa matéria, Senhor. É o que eu te peço, eu te agradeço. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Já estou conseguindo aqui, pessoal. Só um minutinho. Gosto de usar o fone. Eu ouço melhor com esse fone, porque eu sou meio surdinha. Muito bem. Então, o medo ainda está aqui. A gente ainda está com medo. Medo está dando pano para manga, né? Ainda tem mais assuntos sobre o medo. Então, levanta a mãozinha aí, quem assistiu a última aula. Quem não teve presente, assistiu depois um vídeo, ou quem estava presente. Todos que estão aqui hoje já viu a aula. Raquel, você viu? A Márcia viu? A Neuza. Muito Eu bem. não assisti a aula ainda, a última, professora. A última, né? Então tá. Depois você assiste ela para fazer um pouco mais sentido essa que a gente vai ter hoje, tá? Então aqui a gente só vai passando, né? Tá. Mas daí você assiste lá, tá lá no grupo, tá bom? Então vamos Tá bom, pode passando. deixar. Tudo bem. Nós vamos passar, Daniel, o slide, porque a gente já viu isso, né? Forma positiva, os subprodutos do medo, pode passar. Como cultivar, né, uma boa saúde emocional. Como cuidar do ambiente interior, que é onde mora, vamos dizer que é a casinha das nossas emoções. Pode passar. Aí eu dei aqui alguns versículos que nos ajudam. E aí nós paramos bem aqui. Tá bom? Então, nós estávamos falando sobre o medo, e agora aqui nós vamos ver reações em face do medo. Eu acho que todo mundo que eu vou falar aqui é uma coisa que todo mundo experimenta, porque nós somos humanos e nós aprendemos que as emoções foi dada por Deus para nos proteger,
para ajudar a gente a preservar a nossa vida, a várias emoções, as 4 emoções primárias, e a gente sabe que delas derivam outras emoções, e também aprendemos que o meio que nós vivemos, as nossas crenças, aquilo que nós que somos cristãos, aquilo que nós sabemos sobre Cristo, sobre a palavra dele, vai influenciar as nossas emoções, né? Se nós temos um bom relacionamento com Deus, aumenta a nossa fé, e em face do medo, a reação nossa vai ser mais positiva. Mas sabemos que pela influência do pecado, nós somos pecadores, não é? Mesmo quando a gente não está aqui cometendo nenhum pecado, mas nós somos pecadores. Então, nós temos uma natureza pecaminosa em nós, e nós temos o Espírito Santo aqui dentro também. Então, o que que acontece? Só um minutinho, gente. Hã? Ah, tá. Minha filha aqui que me chamou para dar um recado. Muito bem, gente. Então, o Espírito Santo que habita em todo aquele que aceitou a Cristo como Salvador, ele pode nos ajudar com as nossas emoções e muito. Mas isso depende também do nosso relacionamento com Deus. Se você não tem uma intimidade com Deus, se você aceitou a Cristo, mas você anda desleixado na sua vida espiritual, isso aí vai afetar nas suas emoções, tá? Mas mesmo, nós somos humanos, o que eu estava falando, mesmo que a gente tenha intimidade com Deus, nós somos humanos, pecadores ainda aqui nesse mundo, então pode acontecer que nós vamos vivenciar essas emoções de uma forma negativa, de uma forma que não foi aquela que Deus planejou, tá? Então, aqui no livro de Mateus, capítulo 14, se Daniel puder colocar aí para mim, versículo 22 a 32. Então, eu pedi para cada aluno, lembra aquela tarefa? Escolher uma passagem bíblica em que teve ali um episódio de medo, e falar sobre como aquelas pessoas reagiram e qual foi a intervenção de Deus ali naquela situação, porque isso aí vai trazer para a gente, é muito importante. Muitas pessoas falaram sobre isso na última aula, e eu amei aquela aula, que eu aprendi com vocês também. E quem não fez, ou quem já fez e gostaria de falar hoje sobre esse trabalho que fez, daí você pode colocar aqui no chat, e a gente vai abrir um tempinho para você falar. Que é muito bom a gente saber como aconteceu na Bíblia, como que na palavra de Deus aconteceram episódios, pessoas viveram a emoção do medo, e como Deus interferiu ali naquele momento, e o que aconteceu depois. É bom a gente saber, que daí a gente vai saber como lidar nesses momentos na nossa vida, né? Então, vamos ver. Pode falar, Liz. Quem quer falar pode erguer a mão. Eu gosto quando vocês participam, tá bom? Então, Daniel, você achou o Mateus? Eu acho, só que não dá para me colocar, dá para me ler. Tá, por favor, você lê para mim, então. É o 14, do 22 ao 32? É bem conhecida essa passagem. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E a despedida, a multidão, subiu a um monte para orar, à parte. E chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo.
Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo-se o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Muito bem. Então, eu escolhi essa passagem que aqui eu vejo no Novo Testamento uma situação que eles vivenciaram de medo, mesmo estando perto de Jesus, eles estavam fazendo a obra né, do Pai juntamente com Jesus até aquela hora, e Jesus manda eles atravessar aquele de barco naquele. E porque Jesus já sabia o que ele ia fazer, né? Ali ele orou, ele teve um tempo com Deus, e ele já tinha na mente dele que ele ia mostrar para aqueles homens o que ele tem que passar pela situação do medo. Isso é desconfortável, né? Seria tão bom se a gente pudesse não viver o medo, né? Ter só coragem, enfrentar todas as coisas que vêm para nós e sair ali ileso das coisas, mas não é bem assim, né? Então, Jesus sabia tudo que aqueles homens iam enfrentar depois da sua morte, depois da sua ressurreição. Eles iam ter que enfrentar para pregar o evangelho, ser perseguido e ser levado até a morte, como foram. Então, Jesus estava ali dando um treinamento a eles. E eles estavam navegando ali, e de repente, eles olham no meio do mar e eles vê Jesus andando sobre as águas, como a água fosse uma calçada. Então, eles ficaram com tanto medo que eles viram aquela pessoa andando sobre as águas. Quem poderia fazer uma coisa dessa? Eles nem pararam para lembrar das coisas que Jesus tinha feito há pouquíssimas horas, né? Eles esqueceram dos milagres. Naquela hora, o medo tomou conta da mente deles. E aí eu pergunto para você assim, isso aí não acontece com a gente? Isso acontece com a gente direto. Deus, ele já livrou. Eu acredito, eu já fui livre da morte várias vezes, né? Porque já passei por situação que eu pensava agora é o meu fim. Daqui a pouco eu estou bem de novo. E quando eu passava de novo uma situação parecida, o medo vinha de novo, porque nós somos humanos. Então é muito normal que a gente sinta medo. Mas nós precisamos aprender que esse medo não pode dominar a ponto da gente ficar com aquela mente tão turbada que a gente não consegue enxergar, olhar para trás e ver que já tivemos situações de perigo e que Deus interferiu e trouxe para nós a bonança, a paz, né? Então, eles estão ali navegando e vê Jesus e o medo foi tão grande que eles começaram a pensar em coisas em mentiras, né? Eles esqueceram já da capacidade, eles não pensaram assim, porventura não pode ser Jesus, porque para ele qualquer coisa é possível, pode ser que ele esteja andando sobre as águas. É uma coisa, assim, fora do comum, mas ele é Deus, né? A gente está aqui espiritualizando, né? Pondo
no modo espiritual, é isso que a gente vê. Ai, como aqueles homens foram de pouca fé, e a gente desce né, o pau nos apóstolos que ficaram com medo. Só que quando a gente vive uma situação de medo, nós somos humanos e a gente acaba cometendo essas mesmas coisas. A gente esquece do que Deus fez para nós ali há pouco e a gente já começa a ficar apavorado. E o medo aqui, eu coloquei aqui, né? A gente começa a acreditar em coisa que não existe. Eles pensaram, pode ser um fantasma. Então a gente sabe que fantasma não existe. E eu acredito que eles também sabiam que fantasma não existe. Mas essa passagem, eu acho que ela está aqui para mostrar para a gente que às vezes o medo faz a gente acreditar em coisa que não existe. Então, às vezes, a gente está com medo, está com pânico, e o que eu falo é um medo que está adoecendo até essa geração que nós estamos vivendo. Pessoas estão sentindo, às vezes eu estou mexendo aqui, porque o notebook está em cima do meu colo, tá? Desculpa ficar balançando aqui. Então, às vezes, a gente começa a enxergar coisa que não existe, a gente começa a ver coisa que não existe. Era isso, esse é um ponto que eu queria trabalhar com vocês. Eu queria que vocês me respondessem, caso já aconteceu com vocês, de vocês pensar, e não é em fantasma, coisa assim sobrenatural, não. São coisas reais da nossa vida. De repente, você pensa que você está doente, de repente você pensa que alguém está falando mal de você, está conspirando contra você, que você vai perder o emprego por causa disso, e aquilo vai começar a tomar conta do teu coração e ele vai te encarcerando. Aqui no ponto 5, eu coloquei que o medo encarcera a gente. O que é encarcerar? Ele prende a gente sem corrente. Ele faz a gente ficar como se você estivesse dentro de uma gaiola, mesmo você estando solto. Porque você começa a pensar, imaginar coisas, a imaginar que vai acontecer coisas, aí esse medo vai gerando uma ansiedade, e a ansiedade vai gerando um pânico, e daqui a pouco você está doente. E eu quero ouvir vocês, porque depois eu vou falar um pouco do que já aconteceu comigo, com relação a essa emoção do medo. Tem alguém que quer falar? A Lídia abriu a janela. A Neuza, quem quer falar primeiro? Pode abrir a janela e começar. Eu falo. Eu tenho esse problema porque a minha filha viaja muito. Então, toda vez que ela tem que viajar, que ela vai pegar avião, que ela vai para o aeroporto, e essas coisas todas, e quando ela não chega, e não diz, mãe, cheguei, eu estou bem, eu fico angustiada, eu não durmo, fico sofrendo com esse medo de não dar nada certo, que avião cai, e fica passando um monte de besteira na cabeça. Aí eu fico orando, ai, Senhor, tira essas besteiras da minha cabeça, mas eu passo por isso toda vez que ela tem que viajar. Entendeu? Isso aí mesmo sabendo que ela já viajou outras vezes e deu tudo certo, mas vem aquele medo e aquela ansiedade na sua mente, não é, Neuza? Isso. Agora vamos ouvir a Lídia, depois a gente comenta sobre isso. Lidinha, cadê você? Estou aqui. Sempre acontece com relação, é incrível isso, eu acho que até já acontece essa infeliz experiência que o ladrão várias vezes me visitou, né? A honra e glória do Senhor Jesus, eu não estava em casa, só uma única vez. Então, já foram meia dúzia de vezes que ele veio aqui, o ladrão. E como eu fico sozinha, né, mais sozinha, eu fico muito desesperada com essa situação. E chego a ficar acordada há muito tempo, e eu já até contraí também um problema, né, de saúde
devido a isso, porque eu ficava com muito medo dessa situação, findava não dormindo, e eu ficava muito doente por causa disso. Mas, além desse medo, professora, acontecia de quando eu pegava no cochilo, sabe assim, aquele soninho lá para as 2, 3 horas da manhã, eu tinha pesadelo, eu ficava gritando, porque sempre tinha a impressão que o ladrão estava dentro de casa, né? Então, tá com 1 mês e meio que ele veio novamente, né? E eu disse, não, agora dessa vez, eu sei que não é bem seguro, mas eu mandei colocar, né, uma cerca elétrica e estou esperando amenizar mais a situação para colocar uma câmera e, assim, eu fiquei um pouco mais tranquila em relação à dormida, mas assim, ainda fico apavorada, ainda me apavora muito, sabe? E tem noites que eu me pego gritando, acordo gritando e sempre assim, é um pesadelo isso na minha vida, que ele consegue entrar, sabe? Então, é assim, eu oro muito, eu fico muito desesperada, dá para perceber até quando eu falo, assim, eu fico muito desesperada, aí oro, repreendo, entendeu? Mas é assim, é muito real isso, é muito real. Então, todo mundo diz assim para mim, a minha filha, mãe, pelo amor de Deus, mãe, se liberte disso, mas é um medo infinito, porque eu já tenho histórias de vizinho que próximo de mim, que o ladrão entrou e ela estava sozinha e eles fizeram, estupraram, mataram, né? E fizeram muita coisa. Então, eu acredito que é assim, é muito difícil para mim, professora, falar isso. Muito difícil, que eu não consigo. Você criou um trauma, né? Mas É, alguém, mas alguém tem alguma coisa que gostaria de compartilhar? Não? Muito bem. Então, o que que acontece? Eu também, eu acho que dessas emoções aqui, tristeza, medo, alegria, raiva, que são as emoções primárias, mas depois o que vão desencadear outras. Eu sempre repito isso, porque vocês vão pensar assim, mas tem tantas emoções, né? Ela fala só dessas, essa aí, porque é as que nascem com a gente. Dessas 4 emoções primárias, a que mais me afeta negativamente é o medo. E é uma das coisas que eu tenho trabalhado, tentado trabalhar na minha vida. Por isso tem bastante assunto aqui. 3 aulas a gente está parado no medo, porque eu fui refém do medo um bom tempo. E era um medo real, tá? Eu pensei na Neuza aqui, falando, Neuza, eu ouvi você falando, parecia que era uma história minha. Que houve um tempo, meu marido trabalhava viajando, né? Eu tinha tem uma empresa de café aqui, e há muitos anos atrás, muitos anos, eu nem era convertida. E ele, quando ele ia trabalhar, saía de carro, levava os diretores para reunião, era quase todo dia viajando. Eu peguei um trauma, porque não aconteceu nada, nunca aconteceu. Graças a Deus, até quando eu era uma pessoa incrédula ainda, Deus tinha um plano para mim, Deus foi misericordioso, nunca aconteceu nada com meu marido, ele ia, tinha dia que ele chegava de uma viagem, ia para outra com aqueles homens, levar para reuniões, essas coisas, e eu sempre tinha medo. E eu ficava assim, desse jeito, esperando uma ligação, uma coisa, e ficava desesperada. E aquele medo parece que era tão real que ia acontecer alguma coisa ruim, eu pensava. E a Lídia, o que aconteceu com a Lídia também, essa experiência, da Neuza é o cuidado que ela tem, aquele amor que a gente tem pelos filhos, ou pelo marido, por uma pessoa que a gente ama, e a gente já começa a prever, porque a gente vê jornal,
a gente vê coisas que acontecem. E a nossa mente, ela é assim, nada que você vê, os estímulos que entra pelo seu ouvido, pelos seus olhos, tudo aquilo que passou com você, você fica armazenado, não há nenhuma possibilidade daquilo lá ser apagado, ele está lá no seu subconsciente. Ele desce lá para baixo, como se fosse um arquivo, né? No computador, um arquivo morto, mas ele está lá. E aí, o que, que acontece? Quando você se coloca diante de uma situação que você já ouviu, às vezes não aconteceu na família, né? Um acidente, ninguém caiu de um avião, mas você vê na televisão, você já viu coisas que aconteceram, e você tem aquela preocupação com ela. Quando ela sai para viajar, aí começa a vir aquelas. Você não lembra exatamente, às vezes, do que aconteceu, o que te deixou assustada, mas lá na tua mente tem alguma lembrança de algo que aconteceu que deixou você traumatizado, você fica preocupado, né? E isso aí machuca muita gente, porque eu tinha essa sensação. E eu vou falar depois para você como que eu me livrei, tá? Eu ainda tenho um pouco de medo, né? Porque o medo, eu já falei para você que é a emoção que mais me perturba, mas eu tenho lidado com ele, eu tenho tentado minimizar as influências dele na minha vida, porque isso daí encarcera, tira até a alegria da gente. A gente perde oportunidades por causa do medo. Pastor Gil, pode falar. Pastor? Vamos ouvir o pastor Gil falar, então. Não vai falar? Talvez ele esteja se preparando lá para ele falar, então eu vou falando aqui. Então, o medo, ele não provém de alguma coisa, ele vem de algum trauma, alguma situação que você vivenciou e que você ficou muito assustado ou assustada, e de repente, quando você está diante daquela mesma situação, você pode ficar pensando naquilo que vai acontecer. No caso da Lídia, foi o ladrão, no caso da Nilza, é a filha dela que viaja, e eu, até hoje eu não consegui, eu sempre falo para meus alunos lá no presencial, eu não sei o que aconteceu, talvez na minha infância, não lembro, mas gerou um medo em mim de ambulância, de barulho, daquele barulho de SAMU, de ambulância, bombeiro, eu fico tão apavorado que eu ficava, agora eu tô conseguindo controlar isso. Eu ligava para todas as minhas meninas para ver se estava todo mundo bem, e aí sim eu ia acalmando. Aí eu comecei a pensar, e é interessante, a gente fica se preocupado como se não é minha filha, se não é alguém que eu amo, está acontecendo do mesmo jeito com alguém, né? Não vai deixar de acontecer coisas nesse mundo. Sempre vai estar acontecendo coisas que com alguém. E eu estou assim, só preocupada, só pensando que pode ser minhas filhas, que pode ser alguém que eu conheço, que eu gosto. Então, agora eu estou tentando me controlar, eu tento me trazer aonde eu estou. Ó, eu estou aqui em casa, não está acontecendo nada. Ninguém ligou aqui falando que está passando por uma dificuldade. Eu vou esperar um tempo, vou respirar, vou me estabilizar, né? Eu oro, agora eu aprendi a fazer isso, eu oro e oro para aquela pessoa que está acontecendo aquele problema. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com nossos filhos, com a nossa família, com o meu marido, e eu esqueço que pode não estar acontecendo nada com alguém da minha família, mas está acontecendo com alguém de outra família. Então eu foco naquilo ali. Deus
não sei com quem aconteceu algo nesse momento, mas eu peço que o Senhor vai lá, cuide dessa pessoa, que o Senhor proteja, que não tenha acontecido nada grave, se aconteceu, que o Senhor esteja cuidando, agindo ali. Aí eu vou tirando aquele foco da minha mente, que pode ser alguma das minhas filhas, meu genro, e meu marido, e os irmãos da igreja. Eu ficava preocupando com tudo isso daí. E por anos eu fiquei nessa situação. E Deus tem me ajudado a trabalhar nisso, porque o medo, como eu falei, está escrito aqui, ele abre brechas para o diabo agir. Porque o Satanás, ele sabe que você tem medo. Ele sabe qual é a emoção que pode te dominar e te paralisar. Então, ele cria histórias imaginárias na tua mente, coisa que não existe. Então, você tem que voltar para a realidade e ver, olha, não está acontecendo nada, né? Está tudo bem. Até agora eu não recebi nenhuma notícia ruim, eu tenho que me acalmar. Outras vezes já aconteceu isso comigo e não era nada. Eu já tive medo, mas Deus cuidou de mim, está tudo bem. Então você tem que ter uma conversa com você mesmo, com o seu eu. Igual a gente falou na aula passada, que o salmista, ele conversou com ele mesmo, ele disse, por que está abatido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, e eu ainda o louvarei. Então, muitas vezes, no momento do medo, você precisa ter uma conversa com você mesmo, né, Lídia? Até no caso dela, ela teve um trauma de Deus, ela vivenciou essa situação. E agora você tem que se acalmar, saber assim, E olha, também, professora, é assim, ó. Eu também me encaixo aí no encarceramento, porque por conta disso, à noite, eu só saio se tiver uma companhia, sabe? Ou para ir, para voltar, porque eu não consigo, eu fico muito nervosa quando eu chego para abrir o portão, aí eu tenho que entrar, tem a grade, então eu fico desesperada, porque sempre tem alguém. Então, eu já estou encarcerada por isso, né? Eu não saio de casa, é muito difícil. Eu saio, não frequento mais quase a igreja, só quando tem uma companhia, quando a minha filha está, que vai. Mas eu sozinha eu fico assim. Então, ó, olha a diferença da outra aula, que enfraquecia, né, o meu potencial por querer ajudar e não podia. Hoje eu me sinto assim, devido a esse trauma, eu me sinto encarcerada, né? Conseguiu esse medo, né, me encarcerar. e é isso que precisa melhorar, né? Eu quero ouvir o pastor Gildo, ele levantou a mão e ele não falou. Pastor, você está aí? Não está não, né, Daniel? Oi, Vocês estão me ouvindo? ouvindo? Ah, é o seguinte, Estão me ouvindo? pa- Então, estou ouvindo agora, pastor. ah, é, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando a gente olha para o fruto do Espírito, né? Não fala nada sobre medo, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não fala sobre medo, né? E eu, Sim, eu, eu, há uns 9 anos, uns 8 anos atrás, eu passei uns 4 anos numa cidade muito perigosa, próximo de Belém, né? E era numa zona de risco muito, muito grande e muito perigosa mesmo, né? Passei por situações que, na realidade, eu ficava com medo. Uma vez eu fiquei eu estava visitando uma irmã e quando nós percebemos, os bandidos estavam pelo lado de fora, né? Cercaram a casa onde nós estávamos, né? E era
num bairro bem distante, né? E as casas eram bem distantes uma das outras, uma área onde ainda tinha muito mato ainda, né? E eu me senti um pouco meio com medo nessa situação, né? E é comum, porque nós ainda, ainda temos os nossos sentimentos, né? Ainda Sim, somos difíceis a passar por medo, por tristeza, alegria, né? Raiva, como são as, os, os sentimentos primários, né? sim, Mas, assim, com relação a tudo isso, a gente se apega naquela palavra que Paulo deixa para nós, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo seja conhecidas perante Deus as vossas petições, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, né? Então, quando nós, né, apresentamos os nossos sentimentos, aquilo que nos tem dominado, o medo ou a ansiedade, gente, quando nós oramos e apresentamos a Deus, aí Jesus Cristo ele se coloca como um atalaia, né, um guarda que guarda o nosso coração e a nossa mente para nos trazer paz, porque o versículo fala: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Então, a paz de Deus, eu vejo como que o próprio Cristo, ele se coloca como guarda, para não deixar nenhum pensamento negativo entrar na nossa mente, né? Porque enquanto nós vivemos nesse mundo, é comum que nós venhamos a sentir medo. Porém, a gente deve se fortalecer que a paz de Deus é que vai guardar o nosso coração e a nossa mente. Eu já passei por isso, né? E com relação ao nosso maior medo como cristão, não é de outras coisas, é do malfeitor mesmo, né? Principalmente assaltantes próximo das nossas casas, né? A gente tem que ter confiança em Deus que Ele vai guardar o nosso lar, né? Isso nos traz uma tranquilidade maior na nossa vida. amém. Obrigada, pastor. Muito bom, né? Acrescenta para nós isso aí, muito legal. E aqui, a gente viu aqui três depoimentos aqui, né? O medo pode ser fruto de alguma coisa que a gente vivenciou, né? A Lídia foi assaltada, ficou com medo. Pastor Gil, ele não foi assaltado, mas ele estava num lugar de violência e que certamente ele já estava ouvindo falar ali que ali era violento e que aconteceu com outras pessoas. Então, é um medo para preservar, um sentimento de preservação da vida. Até aí está tudo bem. A, a Neuza é uma possibilidade, né? Ela estava com medo, uma ansiedade. Ela sente uma ansiedade. Cortando um pouco a fala. Pela
Vocês conseguem me ouvir agora? Sim, Tá, agora eu saí do computador e vim aqui para o celular, tá? Sim, Tá, melhorou então um pouco? melhorou. Tá, melhorou, professor. então o que eu estava querendo dizer para vocês é que, voltando para essa passagem bíblica, a experiência da Lídia, da Neuza, do pastor, a gente viu que alguns medos aqui, o meu também, que eu falei para vocês, alguns medos são consequência de trauma, de coisa que a gente vivenciou e que quando ela fica sozinha, como no caso da Lídia, ela lembra que ela pode ser assaltada, né, uma possibilidade, e ela já entra em um processo de medo. O pastor, ele estava num lugar violento realmente, e ele sabia, já deveria ter ouvido falar, não aconteceu com ele, mas que aquele lugar era violento, perigoso, ele sentiu medo. Esse tipo de medo é normal, porque é para preservação da vida. Nós precisamos ter, se nós estamos num lugar que tem violência, nós temos que estar preparado para sair dali, porque é um lugar perigoso. Mas quando esse medo ele começa a encarcerar a gente, de maneira que a gente não consegue fazer mais nada, não sair de dentro de casa, como a Lídia falou, ter medo, aí você deixa de ir na igreja, deixa de viver momentos bons por causa do medo, significa que o medo está te paralisando, o medo está te incapacitando, e está te encarcerando, enfraquecendo o potencial. Então, no caso desses homens aqui, o medo deles fez eles pensar que Jesus poderia ser um fantasma. Então, acreditar naquilo que não existe. É no caso quando a gente fica, como a Lídia, com medo de uma possibilidade, ela não existe ainda, é uma possibilidade, né? A Neuza também, e eu também, quando eu ficava com medo da ambulância, da sirene, do bombeiro, era uma possibilidade entre milhares de habitantes que tem na cidade, eu pensar que fosse alguém da minha família sofrendo um acidente. Então, você pode ver que o medo faz a gente acreditar numa coisa que não é real, né? E é o que a gente tem que trabalhar, é o que o pastor falou em um dos versículos prediletos meu, que o Daniel sabe que eu sempre falo esse versículo, é o Filipenses 4. O capítulo 4 de Filipenses, ele me ajuda muito quando eu estou nessa situação de medo. Porque eu vou lá no Filipenses 4:8 e fala que tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, né, deve ter mais alguma parte aí. Isso que deve ocupar o seu pensamento. Então, não é fácil fazer isso, Neuza. Eu entendo você, porque o caso da Neuza é bem parecido com o meu, que eu sentia muito isso. Saía alguém para viajar, eu ficava, olha, quando você parar em tal lugar, você liga para mim, você manda uma mensagem. Então, eu estou trabalhando isso. As meninas agora saem, vai viajar, eu falo, ah, tá bom, então vai mesmo. Aproveita, né? Aproveita que é, essa oportunidade, porque a vontade que a gente tem quando a gente tem muito medo assim, é de falar, "Ah, não vai não, é perigoso, né? Não vai andar de avião, não vai fazer isso." Então, isso aí atrapalha, tira as oportunidades. Às vezes você fala, eu não vou sair de casa porque vai acontecer alguma coisa. Então, você trabalha numa possibilidade ruim. Então, quando você pensar isso, assim, esse é o que eu faço comigo, né? Quando eu sinto medo, eu penso no Filipenses 4:8. Eu penso assim, olha, é verdade isso que eu estou sentindo? Eu converso comigo. Falo, é verdade isso? Isso aí é um fato mesmo? Eu estou criando uma coisa na minha cabeça. Aí eu começo a falar, não, eu não tenho certeza disso. Bom, então não é real. Isso não é verdade ainda. Por que que eu já estou aqui passando mal, desesperada? Aí eu começo a pensar isso aí. Outras vezes, né, pessoas
elas sentem medo porque elas acham que tem pessoas lá no trabalho conspirando contra elas, elas vão ser demitidas. Aí você começa a falar: isso é verdade? Isso é puro eu estar pensando isso dessa pessoa? Às vezes ela não está nem pensando isso sobre mim. Então você vai eliminando pela palavra de Deus esse pensamento, porque isso aí você vai ver que isso daí é brecha que o inimigo usa, sabendo que o teu problema, a tua emoção que te atrapalha é o medo. Então ele faz, ele a, dá a matéria, dá o material para você pensar, né? E criar pensamentos ruins na tua cabeça. E que vai te incapacitar de fazer um monte de coisa, como falar em público. Tem pessoas que não falam em público. Lembra no caso do Moisés? Ele, se ele não enfrenta essa situação, mesmo que ele precisou da ajuda do irmão dele, se ele não enfrenta essa situação, ia acontecer o quê? Ele não ia ser o líder que ele foi, fazer a obra que ele fez, que até hoje a gente fala dele. Entendeu? Então, ele falou: eu não posso, Senhor, eu não tenho condição de falar, eu não sei falar. Então, toda vez que você pensar nisso, você sabe, lembra quem te colocou onde você está. Por exemplo, no caso do filho, a minha filha, ela trabalhava em outra cidade também, Neuza. É professora, né? Então, ela todo dia de manhã pegava o carro e ia para outra cidade para dar aula. A única coisa que eu podia fazer para evitar isso, né? Ela é casada, tem a família dela, precisa trabalhar. Então eu pensei, eu não tenho, eu não tenho, é, assim, não posso me meter na vida dela, falar para ela não trabalhar, não tenho condição de pagar o salário dela para ela ficar em casa. Então, o que eu posso fazer é orar. Então, todo dia de manhã, quando eu sabia que era a hora dela sair, eu orava. E eu pedia: Deus, guarda ela na ida, na volta, e eu orava também para que ela pudesse passar num concurso aqui na nossa cidade, para ela evitar de pegar a estrada. E você sabe que esse ano Deus deu essa bênção, ela passou no concurso e está trabalhando aqui. A gente pode o que a gente puder fazer, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Como a Lídia colocou a cerca elétrica na casa dela, então ela está se prevenindo, né? O medo dela está fazendo ela se preservar. Então você faz o que é possível, mas nós sabemos que nós temos um grande Deus e que nessa hora nós vamos recorrer a Ele, porque foi assim que aconteceu naquele dia no mar. O mar agitado, Jesus andando em cima da água, os discípulos todos é, 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 muito amedrontado naquela situação, pensando que fosse um fantasma, de repente eles veem que é Jesus. E o Pedro tem coragem, né, o temperamento sanguíneo dele, ele pediu: se for o Senhor, me manda ir até aí. E ele foi realmente. Só que depois ele começou a olhar para outros lados, né? Ver possibilidades que não eram reais. Ele falou: eu vou afundar, não vou conseguir. E o que aconteceu? Ele começou realmente a afundar. Mas aí a interferência que Deus fez na vida dele naquele momento, Deus em Cristo, pegou na mão dele e levantou e salvou ele, colocou ele no barco e a tempestade acalmou. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê Deus agindo dessa forma com a gente. Quantas vezes, na minha vida mesmo, quantas vezes que veio a tempestade, né? Comecei a acreditar em coisas que não existia, né? O diabo se aproveitou disso e colocou mais lenha na fogueira. Às vezes me paralisava, me incapacitava, me encarcerava. E quando você está com a mente cativa naqueles pensamentos ruins, sabe o que acontece? Você não consegue pensar em nada que é bom. Você não consegue ter um espaço para deixar Deus agir e falar: olha,
fica calmo, tá tudo bem, você não consegue, porque você está encarcerado, a tua mente tá trazendo só pensamentos ruins de uma forma que você não consegue pensar, não, isso aí não é verdade. Você não consegue, você fica só pensando naquilo e aquilo se torna uma verdade para você. E, e é nesse momento que você tem que pensar que Deus está no controle, não é fácil, né? E não perder, ter medo sim, como a gente sabe que é uma emoção normal de ter, mas não deixa ele tirar o teu potencial, não deixa você achar que você não pode fazer, porque Deus está conosco. Se Ele estiver conosco, se nós estivermos na vontade dele, Ele vai socorrer a gente, né? Como Ele socorreu Pedro, Ele teve misericórdia, mesmo que eles estavam sem fé, homens de pequena fé, né? Mas ele estendeu a mão. Então, Deus vai sempre estender a mão para a gente. Vamos ver o próximo slide. Para a gente terminar o medo, né? Não parar de falar do medo. Então, o que pode nos libertar do medo? Aí, presta atenção aí agora. Lídia, Neuza, o enfrentamento. Enquanto você corre daquele tipo de medo que você tem, parece que aí ele vai crescendo, ele vai crescendo. Talvez foi isso que o Pedro tentou fazer. Eu estou com medo, mas se ele disser, ele disse que é o mestre que está lá, eu vou enfrentar esse medo. E ele fracassou no meio do caminho, mas isso aí trouxe experiência para ele, né? Foi trazendo experiência para a vida dele. Ele viu que ele teve medo, depois ele enfrentou, mas aí fraquejou e Cristo ajudou ele. E às vezes, dependendo da situação que a gente vive, nós precisamos de enfrentar, não enfrentar o bandido, né? Querer fazer as coisas com a sua própria mão, né? Esse enfrentamento não. Esse enfrentamento que eu falo é reconhecer. Olha, eu tenho medo disso. Por exemplo, tem pessoas que ele tem medo de dirigir. É incrível. Tem pessoas que é inteligente para várias coisas. Eu conheci uma pessoa que era muito, muito, muito talentosa e não, ela está viva ainda, mas já é uma senhorinha agora. Professora, sabe? Uma pessoa muito inteligente. Só que ela tentou várias vezes tirar a carteira de motorista e ela não conseguiu. Ela não conseguiu porque o medo dominava ela naquele momento e ela não tirou carteira. Tinha um carro e outras pessoas dirigiam para ela. E ela, só de pensar em entrar no carro já dava um pânico, pronto. Então ela ficou incapacitada de fazer aquilo lá por causa do medo. E eu digo assim para enfrentar no sentido de você entender, bom, eu tenho medo, eu preciso de resolver o porquê que eu estou com esse medo aqui. Eu estou com algum trauma de alguma coisa, né? Eu vou passar para aquele lugar, por exemplo, quando eu vi aquela coisa de acidente, eu falo para vocês que alguma coisa devo ter passado lá quando eu era criança, e eu não lembro mesmo, realmente, de ter vivido, e, graças a Deus, nunca passei um acidente, mas que foi leve, não aconteceu nada tão grave, mas na rua, quando eu passava e eu via aquele atendendo alguém, eu queria correr para outra rua. Agora eu passo perto, eu enfrento aquela situação, porque está ficando cada vez mais leve isso, né? E quando eh, sai um filho, sai uma pessoa, você ora, você coloca na mão de Deus, porque é Ele que nos guarda mesmo, né? Admitir, confessar, reconhecer essa fraqueza nos faz discernir o que é medo do que é real. Quando você fala, olha, eu tenho medo do quê? Aí você vai pensar, do que eu tenho medo? Olha, eu tenho medo de temporal, tem pessoas que têm medo do temporal. Ah, eu tenho medo de ladrão. Ah, eu tenho medo
viajar de avião, eu tenho medo de falar em público. Então, você vai identificar, vai acontecer alguma coisa ruim de verdade, ou é só o fato de eu ter medo, essa emoção do medo, ela está descontrolada em mim. Então, se é um medo real, se é uma coisa real que pode estar acontecendo, você tem que tomar providência. Por exemplo, você está vulnerável, se a sua, tem um lugar que é perigoso, e se a sua casa está vulnerável ali, como a Lídia fez, pôs uma cerca elétrica, ela fez o que estava no alcance dela. Agora, se mesmo ela fazendo tudo o que é possível para ela continuar com medo, aquilo fora do comum, é, ela vai ter que discernir isso no coração dela. Isso daí não vai me fazer bem. Isso daí não é verdade. Você tem que tentar distinguir entre o que é real mesmo, aquela ameaça real, daquilo que é só medo. Se é só medo, você fala com o seu coração, acalma, tá tudo bem, Deus está no controle, né? Você vai lá, canta eu lembro da Dona Alta, que era a esposa do pastor João, que foi meu primeiro pastor. Então, ela sempre falava, quando eu estou assim, eu começo a cantar um corinho, e eu louvo a Deus, porque eu sei que o inimigo não gosta de ouvir louvor a Deus, então eu sei que é Ele que está pondo na minha cabeça para tirar a minha paz, pondo medo, receio. Então eu começo a cantar, daqui a pouco o medo foi embora, tudo passou e eu tô calma. Então tenta fazer essa receita da Dona Alta, que eu sempre uso também. É, Tem alguém que quer falar? A Márcia levantou a mão, pode falar, Márcia. Professora, você falando a respeito de medo, né, ao público, eu lembrei que quando eu era criança, eu fui apresentar um trabalho no meu bairro e eu fui ovacionada para o mal, né? Que foi, acho que, o pior trabalho que foi feito na época, eu era criança ainda. E foi muito grave o que aconteceu, assim, as pessoas ovacionaram, assim, por mal, né, pela maldade, e houve muitas vaias, muitas coisas assim, Sim. e eu cresci com medo de público. Então, assim, sabe, às vezes, desculpa, às vezes eu tento, assim, sabe, falar do amor de Deus para as pessoas, e eu tenho muita dificuldade porque eu não consigo falar em público. E nem semana passada eu falei sobre o medo, né, e citei os versículos bíblicos. Mas isso para mim foi uma vitória, Olha que bom. porque eu não, eu assim, principalmente com rede social, eu tenho muita dificuldade de aparecer, de falar. E esse estudo para mim tem sido uma bênção, porque eu tenho aprendido a confrontar esse medo e avançar. Isso mesmo. É Que bom. isso. Que bom, Márcia, eu fico muito feliz, porque é o enfrentamento que traz a restauração, né? O fato de você, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo que habita em você, você pode, aqui, ó, o ponto 3, reescrever sua história em Cristo, nos liberta dos traumas do passado. Coisa mais terrível que pode acontecer para quem hoje precisa falar em público é ter sido vaiado, ter sido humilhado, porque a gente fica com uma ferida e a gente acha que nunca mais vai ser capaz de fazer aquilo. Mas é Deus que capacita as pessoas que Ele quer que faça uma obra para Ele. E todos nós que temos Cristo como Salvador, nós somos capacitados para falar do amor dele. Então, não tenha medo.
Não tenha medo, e reescrever sua história em Cristo é saber que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então você olha para trás, olha, naquele tempo aquilo ali me humilhou, mas hoje eu estou em Cristo e Cristo me fez mais que vencedora. Então, por meio de Jesus, eu sou capaz de contar, de falar do amor dele para as pessoas. Se for preciso falar num lugar que tenha mais pessoas, eu vou conseguir, porque Deus vai me ajudar. Da mesma forma, eu falo para a Lídia que ela pode ficar tranquila, porque a Bíblia fala que aquele que te guarda não dorme, né? Deus não dorme, não é Amém. mesmo? Eu recebo Então, em nome de Jesus. amém. Fica tranquila, você fez a sua parte foi cuidar da sua casa, melhorar a segurança, né? Porque Deus deu essa preocupação, esse medo para você se preservar, tá certo? Você fez tudo que era a sua parte, agora você confia naquele que te guarda. Deita, dorme. Tem um outro salmo que eu gosto muito que fala: deitei e adormeci, e acordei porque o Senhor me sustenta. Esse salmo aí, quando eu fiquei muito doente uma vez, todo dia eu achava que eu não ia acordar. E eu, quando eu acordava, eu falava, deitei, eu tinha medo de dormir, porque eu achava que eu não ia acordar. E foi uma doença muito séria que eu tive, mas Deus me curou. Então eu falava todo dia, quando eu acordava e eu estava bem, eu falava, deitei e adormeci. E agora eu me levanto porque o Senhor me sustenta. Então sempre pensa nisso. E para Neuza, eu falo para você, Neuza, confia, eu sei que é difícil porque eu entendo você. Eu preocupava com a minha filha também, não é falta de fé. Eu sei que você ama Deus, você confia nele, mas o medo vem, a insegurança, porque a gente sabe dos perigos que está aí. Mas é a mesma palavra que eu falei para as outras pessoas, que Deus guarda a gente, né? Os filhos nossos são herança de Deus, ora por eles e ora para Deus tirar esse medo, deixar ela, porque senão ela vai perder as oportunidades, né? De fazer o trabalho dela, ela não vai deixar, talvez por isso você não vai falar para ela fazer isso, mas até ela sabendo que você está preocupada, ela fica também entristecida. Então, confie em Deus que vai dar tudo certo, né? Deus é nosso Pai, nosso Senhor. Ele tem o controle de todas as coisas. Aquilo que parece grande, né? Que parece que não vai caber dentro de nós. Deus, ele entende nosso medo, nossa fraqueza e ele restaura a gente. Ele fortalece aquele que não tem nenhum vigor. Outra coisa que eu lembro é de uma passagem bíblica que fala sobre a Deus abençoa as minhas pás, as minhas amassadeiras. Às vezes eu pego palavrinhas da Bíblia assim e eu crio uma história para mim assim, entre mim e Deus. Então, que eles, quando eles falavam das minhas pás, as minhas amassadeiras, eles traziam o trigo, né? E eles faziam o pão ali, usava a pá para pegar o trigo, os lugares onde eles amassavam o pão. Então, eles queriam que Deus abençoasse tudo, onde eles pisavam lá o vinho. Então, a benção, eles pediam a benção de Deus dessa forma. Eles pediam, Deus abençoa minhas pás, as minhas amassadeiras. Então, eu passei um dia por essa passagem bíblica e eu peguei para mim. Então, sempre quando saem meus filhos para alguma viagem ou vai fazer alguma coisa que eles estão, pede para mim orar, e eu falo isso, Deus, as minhas pás, as minhas amassadeiras, as coisas mais importantes que eu tenho na minha vida é a minha família, né? É o meu ministério. Então, eu sempre falo, essas são as minhas pás e as minhas amassadeiras. Cuida das minhas pás, das minhas amassadeiras, que elas prosperem. Deus vai estar cuidando. Tá bom, Neuzinha? Amém.
E eu te entendo, viu? Porque eu sou um pouco parecido com você na questão dos filhos. Então é isso, pedir reescrever a sua história em Cristo é saber que antes a gente não tinha para quem correr, mas agora que nós temos Cristo, nós temos o dono do universo, soberano Senhor, que tudo está no controle dele. Nós podemos falar, Deus, tira esses traumas, essas coisas do passado, porque agora eu sou uma nova pessoa em ti, eu sou uma nova criatura. Aquelas pessoas que fizeram isso, fizeram porque não tinha entendimento. Eu acho lindo quando Cristo, lá na cruz, ele já ressignificou a história dele ali, porque ele sabia o que ele estava fazendo naquela cruz. Então ele falou, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, quando a gente olha para o passado, vê pessoas que agrediram a gente, ou verbalmente, ou fisicamente, né, ou furtando a gente, fazendo coisas que humilharam a gente olha para trás e fala, Deus, faz eu esquecer essas coisas, porque agora eu sou uma nova pessoa, agora olha só quanta coisa boa o Senhor me deu. O Senhor me deu uma nova posição em Cristo, o Senhor me resgatou lá do império das trevas e me colocou no reino do Filho do seu amor. E por meio do Senhor, eu vou ser herdeira com Cristo de todas as coisas que está no céu. Tudo vai ser nosso, juntamente com Cristo. Então, olha só o que o Senhor fez por mim. Então, eu vou ter coragem, sim, vou ter coragem de falar do seu amor, eu vou ter coragem de andar, de fazer tudo que eu tenho que fazer, eu vou confiar no Senhor no meu dia a dia. E quero deixar os meus medos para trás, porque o Senhor levou sobre si todas as minhas dores, o Senhor levou sobre si tudo aquilo que me feria, todas as minhas feridas emocionais, espirituais, e o Senhor me fez uma nova criatura. E o Senhor ainda está reescrevendo a nossa história, né? Nós somos uma obra em construção, por isso que às vezes a gente fraqueja, tem alguns problemas, mas em Cristo a gente é mais que vencedores. Tá bom? Agora acho que já deu o nosso tempo, né, Daniel? Já, 9h15. Tá. Então tem um slide que eu coloquei aqui que eu vou dar de tarefa de casa para vocês, tá bom? Passa ele aí, Daniel. Olha aqui, a Bíblia nos fala, é o último slide. A Bíblia nos fala da necessidade de curarmos as emoções feridas, mostrando essa cura como um processo de santificação. Isaías 53, 3 e 5 fala, né, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas feridas, e por suas feridas nós fomos sarados. Nós fomos sarados do quê? A maior doença que estava sobre nós era o pecado, né? Cristo curou a ferida do pecado, ele pode santificar, separar a gente para ele e sarando as nossas emoções que foram ao longo do tempo machucadas, né? Machucado pela vida, por esse mundo que jaz do maligno. Então, Cristo veio para isso, para curar todas as áreas da nossa vida. E esse processo de cura aplica a culpa pelo egoísmo e as suas consequências, né? Desde lá do começo, e cicatrizes e feridas que ostentamos na personalidade e emoções. Às vezes, tem pessoas que querem continuar a vida inteira falando, não, eu fui ferida, olha, eu sofri na minha infância, foi assim, foi assim. Então, eu gostei do que a Márcia falou, foi uma coisa que ela sofreu e para uma criança ou um adolescente é uma coisa muito traumatizante, mas que agora ela está tendo a capacidade de superar e ir lá falar de Jesus. E tem que fazer isso mesmo, enfrentamento vai trazer a restauração. Então, não fica ali, né, como um troféu, o sofrimento. Eu conheço uma pessoa que eu amo muito, da minha família mesmo, mas ela ostenta aquelas coisas que feriu ela, coisa assim, é uma pessoa bem de idade, mas ela lembra de
sabe, de todas essas coisas, e vem trazendo para a vida dela, e, e as emoções ficam machucadas. Então, aqui tem uns versículos muito bons que eu quero que vocês leiam em casa, e depois vocês podem até deixar aí no grupo comentários sobre esses versículos, o que vocês entendeu, no que eles podem te ajudar com relação ao processo de cura do medo. Tá bom? Então, vamos encerrar com a palavra de oração. Eu vou pedir para o pastor Gildo, que se ele está aí ainda, para que ele ore para nós nessa noite, pedindo uma bênção para o nosso final de semana. Que Deus abençoe todas as mães que estão aqui na aula hoje. Domingo é Dia das Mães. Que Deus nos abençoe nessa missão. Que Deus possa estar tirando de nós toda a ansiedade com relação aos nossos filhos. E saber que Deus é Pai, Ele ajuda a gente nessa missão. E que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, cada aluno que entrou, e que a gente possa crescer junto, tá? Eu sempre aprendo com vocês. Muito obrigada por vocês existirem. A senhora Amor, também. Feliz Dia das Mães. Obrigada. Muito obrigada. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno e soberano, nós queremos te louvar, te agradecer por sermos instruídos pelos teus servos, Pai, e que nós possamos colocar em prática, não somente na nossa vida, mas também poder ajudar aqueles que passam por momentos difíceis, nos quais os filhos passam, e nós também já passamos. Esses Amém. estudos vão ser edificantes, né, as nossas vidas, para que nós possamos libertar aquilo que tem nos escravizado, Pai. Continue abençoando a vida de cada um dos que fazem parte desse grupo, né, a construção da sua vida a cada dia, Pai. Nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor tem nos colocado diante de pessoas que têm nos ajudado nessa área. Continua abençoando. E com as mães que estão aqui, fazem parte desse grupo, continua abençoando a vida de cada uma delas, ser com os enfermos, ser com nossos parentes, nossos irmãos em Cristo. Abençoa a tua igreja, na qual nós fazemos parte, Pai, né? Derramando da tua graça, Deus, e liberta aquilo que tem nos escravizado, nos liberta daquilo que tem nos escravizado. Abençoe aqueles irmãos que não puderam estar presentes na aula, mas que o Senhor está no controle de todas as coisas, e eles irão aprender também com os testemunhos dados aqui. Assim nós te pedimos agradecer. Guarda a nossa mente, o nosso coração, né, para que nós não venhamos, Pai, a ser neutralizados pelo inimigo de nossas vidas, que tenta nos amedrontar em tudo, Pai. Mas nós sabemos que em Cristo nós somos mais que vencedores, Pai. E assim, continue a trabalhar nas nossas vidas, para que nós venhamos a colocar em prática aquilo que Paulo fala: o que de mim aprendeste, isso praticai. Assim, Deus, que nós venhamos praticar, né, aquilo que nós temos aprendido na tua palavra. Não nos deixe amedrontarmos com as situações nas quais nós tivermos que passar. Assim nós te pedimos: guarda o nosso coração e a nossa mente, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. Assim nós te louvamos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. 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 Gente, muito obrigado pela paciência. Essa internet ruim hoje, mas que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, o culto de vocês no final de semana, que seja uma bênção, tá? Deus abençoe cada um, e um beijo aí. Fique com Deus, tá?